obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos através desses recursos que o Senhor tem nos proporcionado para nós tratarmos de assunto tão relevante, Senhor, como é plantação de igrejas bíblicas. Que o Senhor possa abençoar a explanação e a recepção da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não precisa dizer para vocês a carência, né, que é de igrejas bíblicas nos nossos dias. Então, a nossa intenção é nós explanarmos alguns pontos que vocês que têm o desejo de plantar uma igreja batista reformada, ou participar de um projeto, ou estão iniciando um projeto, que isso daqui possa servir de ferramenta. Logicamente, irmãos, que isso daqui não esgota o assunto, nós não abordamos todos os aspectos, e também precisa levar em consideração que cada uma igreja, cada pessoa, cada local tem as suas particularidades. Então, pode ser que no local onde você resida, no local onde você queira plantar uma igreja, tem alguns aspectos diferentes. Então, isso daí é importante nós levarmos em consideração. Um texto que eu gosto muito e que serviu também de inspiração quando nós resolvemos plantar a igreja lá em São Paulo, é esse de Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes as pessoas ficam sabendo da plantação de uma igreja batista reformada, e elas pensam que a gente está inventando alguma coisa nova, que é uma nova denominação, uma nova igreja. E depois a gente precisa explicar para elas que, na realidade, é um retorno ao início do trabalho batista, é um retorno às doutrinas, né, da igreja primitiva, que não tem nada de novo. É um retorno às veredas antigas. Eu quero fazer algumas afirmações antes de nós começarmos a exposição. Muitas vezes, a resposta da oração somos nós mesmos. Eu lembro, né, quando Moisés conduziu o povo para fora do Egito, e daí ele estava diante do Mar Vermelho e diante do exército de Faraó que estava chegando. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor falou para ele assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Dê a ordem para que o povo marche. Então, muitas vezes nós ficamos orando para que Deus possa realizar alguma coisa, para que Deus possa realizar alguma obra através de alguém. E, na realidade, Ele está falando que é para nós fazermos isso, né? Então, isso é importante. Às vezes você está orando para que Deus envie um obreiro, e muitas vezes o obreiro que Deus está levantando para fazer é você mesmo. Uma outra afirmação: com dinheiro, todo mundo faz, né? Então, muitas vezes, as pessoas querem fazer algum projeto, mas eles querem que uma igreja americana chegue lá e invista, ou então apareça uma igreja rica. Irmãos, no meio reformado não existe isso. Não tem igreja rica, igreja grande, que possa fazer doação de dinheiro. Logicamente que, às vezes, alguma ajuda se consegue, mas é difícil. Então, com dinheiro, todo mundo compra, todo mundo faz. Compra cadeira, compra móvel, compra equipamento de som, etc. Mas, muitas vezes, o grande desafio é nós fazermos com fé que Deus vai levantar os recursos. Uma outra afirmação: é melhor sermos guiados por alguém que enxerga pouco do que por um cego. Irmãos, não é verdade que hoje grande parte das igrejas, elas não têm nada para ensinar, elas não estão ensinando nada? E muitos desses pastores aí que têm teologia, têm especialização,
têm mestrado, têm doutorado, eles não têm nada para oferecer. Você ouve um sermão, é só filosofia, é só autoajuda, é só psicologia, é só manipulação. Então, muitas vezes é melhor nós sermos guiados por alguém que sabe pouco, mas o que ele sabe é fiel à palavra, do que nós sermos guiados por grandes mestres que não conhecem nada a respeito do verdadeiro evangelho. É melhor uma pessoa pouco capacitada fazendo alguma coisa do que alguém muito capacitado não fazendo nada. Parecido com aquela afirmação que eu fiz, né? Então, quem já leu aquele livro do John Owen, Por Quem Cristo Morreu, ele inicia falando assim, olha, eu não sou a melhor pessoa para escrever esse livro. Teriam outras pessoas mais capacitadas para escrever este livro sobre esse assunto. Mas, já que eles não fizeram, eu estou fazendo. Então, melhor é eu fazer do que ninguém fazer. E ele fez aquela obra que é uma das obras mais importantes do cristianismo. Então, pense nisso. Às vezes você fica esperando que uma pessoa muito capacitada venha e faça trabalho e não vai aparecer essa pessoa. Então, às vezes, é melhor você, com menos capacidade, ir lá na mão de Deus e fazer aquilo que deve ser feito. Uma vez, lá na nossa igreja, chegou um rapaz lá, eu o procurei, perguntei para ele assim, de onde você é? Ele falou assim, sou de Francisco Morato. Qual é o seu nome? Meu nome é Gessé. Veio nos visitar? Sim, então. Pastor, olha, por favor, tem alguém com o áudio aberto, por favor. Então, daí eu perguntei, ele perguntou assim, precisa plantar uma igreja lá em Francisco Morato. Eu perguntei para ele, o que você sabe? Eu sei um pouco, sei. Então, organiza um grupo e começa um grupo de estudo bíblico. Quando tiver um grupo lá relativamente forte, nós começaremos uma igreja em Francisco Morato. E ele fez isso, ele e o irmão dele, junto com Josué, e já uns 2 anos atrás, nós fizemos o reconhecimento deles, a ordenação deles como pastores, e hoje nós temos a igreja lá em Francisco Morato. Então, muitas vezes nós ficamos esperando alguém para fazer, e na realidade, a gente que tem menos capacidade, sabe menos, é Deus. Deus está nos levantando para fazer aquilo. Então, vamos lá. As etapas da plantação de uma igreja batista reformada. Primeira coisa, ore. A oração deve ser a base de tudo. Tudo deve começar com oração. Não somente a plantação de uma igreja, mas qualquer coisa que nós desejemos fazer, nós devemos começar com oração. Depois precisa de planejamento. O próprio Cristo disse que quando você vai começar uma obra, antes você precisa planejar para você não iniciar e não conseguir terminar, e daí você vai passar vergonha. E o terceiro, execute. Você precisa ir para a ação. Vamos desmembrar cada um desses itens. Ore. Ore para que Deus seja glorificado. Esse é o objetivo de todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa. Quer você plante uma igreja batista reformada. Faça tudo para a glória de Deus. Então, nós devemos orar, assim como Cristo orou. Glorificado, exaltado, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro objetivo da plantação de uma igreja é para que o nome de Deus seja glorificado. Lendo a carta lá de Paulo aos Romanos, ele escreve para eles, né, que ele gostaria de ir anunciar o evangelho na Espanha, porque na Espanha ninguém conhecia a Cristo e o nome dele não estava sendo glorificado na Espanha, porque as pessoas não conheciam o evangelho.
Então, nós devemos orar para que o nome de Deus seja glorificado. Segundo motivo, para que ele te capacite. Então, quando nós vamos iniciar essa obra, nós devemos orar para que nós sejamos capacitados pelo Senhor. Muitas vezes nós temos muita formação, mas isto é uma habilidade especial, sobrenatural, que depende do Senhor nos capacitar. Então, nós devemos pedir para Ele. Devemos orar para que Ele levante outras pessoas para colaborarem. Irmãos, ninguém faz nada sozinho. Então, quando nós iniciamos o trabalho lá em São Paulo, a primeira pessoa que nós fomos conversar foi com o André, com o Flávio. Nós conversamos com algumas pessoas e aí nós começamos a planejar lá o trabalho lá na Igreja Batista Reformada de São Paulo. Então, nós devemos orar para que Deus levante outras pessoas para colaborarem na plantação da igreja. E nós devemos orar para que Ele possa nos dar os recursos necessários, os recursos financeiros, para que a igreja seja plantada. Hudson Taylor, que foi missionário na China, ele falou essa frase que é muito conhecida, né? Confie nisso. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. E aqui suprimento muito mais abrangente do que os recursos financeiros. Ore para que Ele reúna os seus eleitos. Então, sempre quando nós temos um objetivo de plantar uma igreja reformada, é para que aquele local, seja um local da reunião dos eleitos de Deus naquele local. Segundo aspecto, planeje. Você deve planejar antes de você iniciar. Oração e planejamento. Isso são estanques, quer dizer, você só faz uma coisa quando você está fazendo outra? Não. Essas coisas, elas podem ser feitas simultaneamente. Enquanto você está orando, você vai fazendo um planejamento. Então, planeje. Quais são os objetivos dessa igreja, né? Vamos colocar no papel, porque nunca é um objetivo só. Você quer glorificar a Deus, você quer que as pessoas eles tenham um local onde eles possam congregar, treinamento, comunhão, auxílio, muitas coisas. Então, coloque os objetivos no papel. Coloque no seu computador, coloque em qualquer lugar os objetivos que você quer atingir com a plantação de uma igreja batista reformada. Qual que é seu público-alvo? Você quer atingir principalmente os desigrejados? Você quer atingir novos crentes? Você quer sustentar trabalhos missionários? Você quer plantar uma igreja para que essa igreja plante outras? Então, qual vai ser o público-alvo? Você quer trabalhar com jovens vocacionados, com missionários, etc. Coloca no papel. Localização, aonde você quer abrir? Qual que é o local? Qual é a região? Qual é o bairro? Isso é importante. Qual que é o mobiliário? Porque, irmãos, nós não devemos menosprezar isso, né? Então, o ambiente onde vai ser instalada a igreja, ele tem que ser de acordo com os objetivos, com o público-alvo, com a localização. Isto é uma coisa importante. O André costuma dizer muito isso, né? Que Deus, ele cuidou disso. Antes dele criar o homem e a mulher, ele preparou tudo para a chegada deles. E ele foi muito criterioso, foi muito cuidadoso, foi muito pródigo em dar muitas coisas e muitas coisas belas.
Quais são as estratégias financeiras para que essa igreja seja plantada, né? Como é que você pensa em levantar recursos? Qual que é o planejamento a esse respeito? E qual é o prazo? Então, você começa a planejar para quando? Qual é o seu alvo em termos de tempo? Quando nós começamos a pensar implantar aí. Aqui eu vou colocar um modelo para vocês. O modelo que você viu da nossa igreja. Então, esse aqui é real, né? Quando nós resolvemos plantar a igreja, nós começamos a planejar ela, foi no final de 2011. Então, esse ano, 2021, no final do ano, vai fazer 10 anos que nós começamos o planejamento da Igreja Batista Reformada. Então, nós iniciamos o projeto, começamos a pensar em 2011, mas nós iniciamos a plantação do projeto em 2012, é por isso que teve esse nome, Projeto 2012. E nós colocamos no papel, mais ou menos isso que eu acabei de dizer para vocês. Por isso que eu falei para vocês que isso que eu estou falando para vocês, muito, é fruto da nossa experiência, daquilo que nós já fizemos. Então, qual foi a nossa experiência? Então, nós colocamos assim, objetivo, organização de uma igreja batista, visando pregar o evangelho fundamentado nas doutrinas reformadas, com visão missionária e de multiplicação. Então, você vê, o evangelismo, né, pregar o evangelho fundamentado nas doutrinas reformadas, visão missionária e de multiplicação, que nós tivéssemos o nosso olhar também em missões e que nós multiplicássemos, que nós fundássemos, plantássemos outras igrejas. Confissão de fé. Será adotada a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, que foi baseada nos 5 pontos da Reforma Protestante, 5 solas, e nos 5 pontos do Calvinismo, doutrinas da graça. Então, 5 solas: sola Escritura, solos Christus, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Gloria. E as doutrinas da graça: total depravação, eleição condicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, esse documento aqui já tem quase 10 anos. Localização: na cidade de São Paulo, Ipiranga, Saúde, Jabaquara, Aclimação ou proximidades. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. O primeiro local que nós colocamos foi Ipiranga, e foi lá que Deus conduziu para que a gente plantasse a igreja. Na cidade de São Paulo, nos bairros de Ipiranga, Saúde, Jabaquara, Aclimação ou proximidades. Pelo fato de ser a maior cidade da América Latina, é estrategicamente atraente para a visão de multiplicação e esses bairros estarem próximos ao ABC. Então, a maior parte das pessoas que plantaram a igreja conosco, e eu também, nós éramos do ABC, então também nós precisávamos ter um pouquinho de facilidade em irmos até São Paulo, né? Então teria que ser um bairro que facilitasse isso. Nome: que identificasse a localização, que definisse como batista, aproveitando o bom conceito da denominação, tanto entre os evangélicos como entre os não evangélicos. Porque sempre assim, né? As pessoas, muitas vezes, elas não gostam muito de evangélico e tal, mas quando você fala que você é batista, você fala, da igreja batista eu gosto e tal, né? Tem uma boa reputação. E definir a confissão de fé. Importante nesses tempos de superficialidade e indefinição. E daí, nós escolhemos, então, esse nome, Igreja Batista Reformada de São Paulo. Nós fizemos a busca lá nos cartórios para ver se já não existia uma igreja registrada com esse nome, e como não tinha, então nós registramos a nossa com esse nome. Escolhemos o logo e tal. O nosso público-alvo era os não crentes em geral, né? Não cristãos em geral, os cristãos em busca de uma doutrina mais consistente, os cristãos pensadores, aqueles que estudam, aqueles que gostam de uma coisa mais densa, né? E jovens com vocação ministerial. Porque se a nossa visão era de multiplicação, nós precisamos de pessoas que tenham uma vocação ministerial para que a igreja possa se multiplicar. Modo de liderança: colegiado, então, presbiterial, né? Com pastores, e sem a utilização de títulos, para que o relacionamento fosse um pouquinho mais informal na igreja, sem aquela carga, né, de hierarquia dentro da igreja. Estratégia:
no primeiro semestre de 2012, nós estávamos no final de 2011, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Então, qual que era a estratégia? No primeiro semestre de 2012, formaremos um grupo de estudo bíblico com pessoas interessadas no projeto para estudarmos a base doutrinária da futura igreja. Então, daí nós organizamos esse grupo e foi nesse grupo que nós estudamos a história da igreja, a história dos batistas, os cinco solas, as doutrinas da graça. Então, quando a igreja começou, aquelas pessoas que formaram aquele primeiro grupo de membros fundadores, eles estavam bem solidificados, então, nessas doutrinas. Suporte financeiro. A igreja será sustentada com a contribuição financeira das pessoas que fizerem parte do projeto. Então, a igreja de São Paulo, ela foi plantada com os recursos das pessoas que fizeram parte. Nós não recebemos dinheiro nem apoio de nenhuma outra igreja. Agora, a igreja de Francisco Morato e a igreja de São Bernardo, então foi a igreja de São Paulo que financiou lá, né, que teve os recursos para que a igreja fosse plantada. Mas a nossa primeira igreja, a igreja de São Paulo, nós fizemos com os recursos dos irmãos que fizeram parte do projeto. A instalação, o local, né, que nós iríamos escolher, deveria ser de fácil acesso, principalmente com automóvel. Facilidade de estacionamento, imóvel com boa apresentação, capacidade para aproximadamente 100 pessoas, imóveis e equipamentos de boa qualidade, por causa do grupo que nós estávamos mirando, né? Então, por causa do grupo que a gente estava querendo trabalhar com ele, é que nós planejamos dessa forma e executamos dessa forma. E depois que você orou e planejou, e continua orando e continua planejando, então vem a parte da execução do projeto. Porque não adianta nada você só orar, só planejar e não executar. Tem uma hora que, como eu já disse, deixa eu repetir, não que as coisas não possam ser feitas simultaneamente, né? Mas você não pode executar antes de orar e antes de planejar. Execute. Converse com sua família. Então, a primeira coisa, você precisa falar com a sua família. Se você tem o apoio da sua família. Você precisa ter o apoio da sua família. Sem o apoio da família, não dá para executar. Converse com as pessoas que poderão estar à frente junto com você. Então, se você já tiver uma equipe que possa plantar a igreja junto com você, isso tem muito valor. Convide outras pessoas. Não faça sozinho. Isso tem muito valor. Logicamente que tem que estar com a mesma visão, né? Busque um local para as reuniões iniciais. Então, você pode procurar uma casa, uma garagem, uma sala emprestada, qualquer local que seja adequado para você começar a reunir as pessoas. Né? Na sua casa, na garagem da sua casa, ou alguém que possa emprestar um local para essas reuniões iniciais. Convide familiares, amigos, vizinhos, desigrejados e outros interessados. Né? Ó, o convite, você não vai convidar as pessoas para eles plantarem uma igreja. Você vai convidá-los para participarem de um grupo de estudo bíblico e não para a plantação de uma igreja. Então você fala assim, olha, eu estou pensando em começar um estudo bíblico, um grupo de estudo bíblico, você não gostaria de participar? Então daí você convida, né? De um estudo bíblico, não a plantação de uma igreja. Isso não deve ser falado inicialmente para essas pessoas. Não que você vai estar enganando elas, porque nem todos que irão participar desse grupo de estudo bíblico, eles vão participar da plantação da igreja. Foi isso que aconteceu com a gente. Nós começamos o grupo em 2011, uma parte das pessoas que participaram desse primeiro grupo não fizeram parte da plantação da igreja, mas algumas pessoas participaram. Não inicie com reuniões aos domingos. Não inicie. Não faça concorrência com outras igrejas. Então, comece um dia da semana noite, ou aos sábados. Escolha um dia que for mais adequado, mas não inicie essas reuniões
aos domingos, que daí você vai ter muito mais dificuldade em reunir as pessoas. Se tiver numa igreja, comunique seu pastor. Converse com ele. Ok? Não faça sem o seu pastor estar sabendo, sem seu líder estar sabendo o que você está fazendo. Faça reuniões curtas e informais. Não utilize termos teológicos. Então, nessa reunião de estudo bíblico, seja o mais informal possível. Então, não fique usando termos que a gente costuma usar em sermões na igreja, etc. Faça com que as pessoas não sintam preconceito. Porque tem muitas pessoas que têm preconceito em relação à, à, à igreja, né? Então, faça uma reunião mais informal, bem curta, objetiva, para que as pessoas que estão indo lá, elas quebrem o preconceito primeiro. Inicie esse grupo de estudo no Evangelho de João. Você vai ver a quantidade de textos no Evangelho de João que vai dar base para você ensinar as doutrinas reformadas. Né? João 1, João 3, João 6, João 10, João 17, muitos textos. Então, se eu puder recomendar um livro para você iniciar esse grupo de estudo bíblico, inicie com o Evangelho de João. Quando o grupo já estiver solidificado, você converse individualmente com as pessoas que perceber que possam estar interessadas na plantação de uma igreja. Então, você vai ter o grupo e você mesmo vai perceber as pessoas que podem participar da plantação da igreja. Você vai notar que algumas pessoas você vai poder falar e outras não. Então, só que você não vai conversar com elas em grupo. Você vai chamar individualmente. Você, olha, nós estamos pensando em plantar uma igreja assim, 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 assim. O que você acha? Você não gostaria de participar desse projeto? Foi dessa forma que nós fizemos lá com o nosso grupo que a gente tinha e que nós fizemos lá na plantação da igreja em São Paulo. Quando tiver as pessoas interessadas, inicie outro grupo aos domingos, já em formato de culto. Tá? Percebeu a transição? Então, quando você falar com essas pessoas, que se elas estão interessadas na plantação de uma igreja, daí você já muda. Então, daí você já começa a fazer essa reunião aos domingos e já em formato de culto. Só que você deve manter aquela reunião simultaneamente. Então, se você tem uma reunião de terça-feira, você começa aos domingos, então você mantém as duas. Algumas pessoas vão estar nas duas reuniões e tem algumas pessoas que vão estar somente naquela reunião primeira que você... Nós fizemos isso, a gente tinha reunião de terça-feira e quando nós falamos com as pessoas, nós iniciamos aos domingos, mas mantivemos aquela reunião de terça-feira. E no formato anterior, não mude. O formato da reunião durante a semana, ele tem um formato, embora o conteúdo seja o mesmo, mas ele tem um formato, essa reunião, e a reunião de domingo já tem formato de culto mesmo. Né? Quando o segundo grupo estiver solidificado, está na hora da plantação da igreja. Então, só quando esse segundo grupo que você formou, que ele é expressamente formado para a plantação da igreja, quando ele já estiver solidificado, então está na hora da plantação da igreja. Deixa eu ver aqui o que eu quis dizer aqui. Ah, tá. O local deve estar de acordo com a estratégia, o local que você escolheu e as instalações desse local, eles têm que estar de acordo com a estratégia. Então, se você vai trabalhar com classe média, com pessoas vocacionadas, com pessoas mais exigentes, então o local atender aquele público que você resolveu trabalhar. Então, tem que estar de acordo. Os custos
devem ser suportados pelo grupo de plantação. Então, é lógico, se você tiver uma igreja por detrás que possa dar o respaldo, é melhor. Não é a regra, né? A regra é que os custos eles serão suportados pelo grupo de plantação. A igreja, ela pode ser constituída juridicamente antes de iniciar no local escolhido, para facilitar no levantamento das contribuições e pagamento dos investimentos e despesas. Então, você pode constituir a igreja, registrar o CNPJ, registrar o estatuto, ter o CNPJ, já com a diretoria, e daí você vai ter mais liberdade de começar a levantar as contribuições, ter a conta bancária, em nome da igreja, ter as despesas em nome da igreja, prestar relatório. E nós constituímos a igreja provavelmente em julho de 2012, e nós iniciamos a igreja de fato. O culto de inauguração foi em fevereiro de 2013, mais de 6 meses depois. Então, quando o local estiver pronto, o local agora eu vou passar para vocês o vídeo lá de inauguração da nossa igreja, né?
Irmãos, boa noite. Eu espero que a gente consiga recuperar esse vídeo e colocar ele no YouTube para que depois vocês possam rever e possam indicar para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe.